Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único Deus, o verdadeiro, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas na vida dos que nele creem, na vida dos que nele creem, com certeza. Então, falamos ontem sobre o amor do mundo e o amor do Pai. Quando nós lemos o texto de João, 1 João, capítulo 2, ele começa o texto dele, nesse capítulo, falando filhinhos. Ele fala para os filhos na fé. Ele fala com carinho. Ele fala com amor. Ele fala com paciência, mas não deixa de apontar o erro, o pecado daqueles que são rebeldes, aqueles que são desobedientes, aqueles que não creem em Deus, claro. Então, ele diz para os fiéis o que é trigo, puro trigo. Ele diz para os que são trigo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quer dizer que a gente não pode amar o mundo em hipótese alguma, nem o que o mundo tem. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai é o Espírito Santo. Aí está a razão e responde aquelas pessoas, todas as pessoas que dizem: ô bispo, eu já fiz vigília, eu já vi a vigília de pijamas, eu fiz já a vigília 3 horas da manhã, eu já fiz jejum de Daniel, eu já fiz meus propósitos, eu já fiz de tudo e não recebi o Espírito Santo. Por quê? Eu não vivo no pecado. Eu não vivo no pecado. Como é que o Espírito Santo não veio sobre mim? Aí está a razão. Você pode, às vezes, nem viver no pecado, mas você ama o pecado. Aí pronto, já era. Não é forte isso? Você pode não amar o pecado, mas você vive no pecado. Ou você pode não viver no pecado, mas você ama o pecado. Você gosta dele. Você tem prazer nele. Qualquer coisa que o mundo oferece e que você se apaixona, que você gosta, que você... Não é você não, qualquer um de nós. Ele está falando para todos nós. Eu também estou incluído. Ele fala para todos nós. Não ameis o mundo. E o que significa amar o mundo, o bispo? Aí ele fala aqui. Porque tudo que há no mundo, aí ele fala, o que há no mundo? Concupiscência da carne, quer dizer, desejos da carne, cobiças da carne, cobiças sexuais. Por exemplo, a pessoa, às vezes, fica horas e horas na internet buscando sensações, emoções sexuais, gosta daqueles sites podres, pornográficos. É uma cobiça. Só porque cobiça, só porque deseja, só porque gosta, já era. Não foi isso que Jesus falou? Jesus disse: se olhares para uma mulher com má intenção, com intenção, já pecaste contra ela, contra Deus, melhor dizendo. Só por olhar, já que caíste em tentação.
Então, o que há no mundo, o que o mundo oferece? Concupiscência da carne, cobiças sexuais. Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. São as cobiças dos olhos. E um dos maiores problemas do ser humano é querer ser ou se posicionar de forma que a pessoa que está fazendo sucesso, que é influenciadora, a pessoa que ostenta riquezas, que ostenta barcos, aviões, joias, lugares, viagens e etc. e tal, essas pessoas aparecem na internet. Todo mundo, nem que seja por alguns minutos ou segundos, todo mundo quer aparecer. E aí o que acontece? As pessoas bobocas ficam desejando a mesma coisa. Só que essas pessoas bobocas que desejam aquilo que os outros têm, que cobiçam o que os outros têm, não sabem que aquelas pessoas que fazem sucesso fizeram pactos com o diabo e fazem sucesso por um tempo, por apenas um pouco tempo. Depois se matam, vivem, enfim, você sabe como é que acontece. Aquele sucesso acabou. Acaba, e aqueles que se agarraram, se afeiçoaram àqueles que fazem sucesso, entre aspas, deixam seus discípulos pelo mundo afora. Concupiscência dos olhos, desejo, cobiça dos olhos. Os olhos não se cansam de ver, a própria Bíblia diz isso. Concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, que é a vaidade. A vaidade, o que é vaidade? A vaidade, ela vem da palavra vanitas, que é latim, que significa qualidade do que é vão, qualidade do que é inútil, qualidade do que é fútil, qualidade do que é ilusório. Tudo neste mundo é ilusório. Tudo neste mundo é ilusório. Mas as pessoas gostam de ostentar ou querer curtir ou usar aquelas coisas que não trazem benefício nenhum espiritual. São coisas que o mundo oferece. Então, as pessoas que estão fixadas, vidradas, fissuradas na concupiscência, na cobiça dos olhos, da concupiscência da carne, e também nas vaidades, na soberba da vida, não são do Pai, são do mundo. E o mundo passa. Ele diz, e o mundo passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse não passa, nunca. Permanece para sempre, porque faz a vontade do Pai. Portanto, ou você agrada a sua carne, seus olhos, seu coração, seus desejos, ou você agrada a Deus. Das duas, uma. Se você quer permanecer, agrade ao Pai. É o que está escrito aqui. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não morre, nunca. Aí, mais adiante, ele fala assim, filhinhos, outra vez, falando para os cristãos, os seguidores de Jesus, os fiéis. É já a última hora. Filhinhos, é já a última hora.
é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, João, o apóstolo do amor, ele alerta para os anticristos que surgiram naquele tempo. E por causa desses anticristos que surgiram naqueles tempos, que foram há 2000 anos atrás, ele diz, já é a última hora. Aí você pergunta, mas o bispo, me tira uma dúvida. Há 2000 anos, o apóstolo João, dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse, já é a última hora. Como é que pode? Passaram-se 2000 anos e aquela última hora já acabou. Não. É porque você talvez não tenha a informação preciosa de que para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Lá em Salmos, no Salmo 90, está escrito que para Deus 1000 anos é como um dia. Também lá Pedro, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3:8, diz que para Deus 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos, para Deus. Então, João estava certo. Ele estava falando a última hora. Ele não estava falando o último dia, estava falando a última hora. Ainda. É mais forte ainda. A última hora. Aí ele diz, ele identifica essa última hora de oportunidade para a pessoa ser salva como com os testemunhos que existiam, que surgiram naqueles tempos, de pessoas que um dia abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo e depois viraram a casaca. E, ao invés de crer no Senhor Jesus e continuar firmes, essas pessoas deixaram a fé e se tornaram até anticristo. Quer dizer, tudo que Jesus mandou fazer, eles fizeram ao contrário. Esse é o anticristo. Anticristo é aquilo que, tudo que Jesus era, a pessoa passa a ser o oposto, o próprio diabo. Ele diz, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Portanto, ou por onde conhecemos que ele identifica que essa manifestação de muitos anticristos naquela altura já era a última hora. Aí continua dizendo, saíram de nós, quer dizer, eram cristãos, eram fervorosos como nós, mas não eram de nós. Quer dizer, saíram de nós, mas não eram de nós, que é o que acontece muito na Igreja Universal do Reino de Deus e também em outras e tantas igrejas. Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque se fossem de nós, ficariam conosco. E é o que nós temos visto. Aqueles que são de Deus, que são do Senhor Jesus Cristo, estes permanecem para sempre. Que é o que está escrito. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que não faz, pode até fazer a obra de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Então, ou pensar que faz a obra de Deus, mas não faz, porque não faz a vontade de Deus. Mas aqui, ele está identificando que esses que aparentemente faziam a obra de Deus, mas não faziam, eles se tornaram piores do que entraram.
Eles se tornaram anticristos. E João diz, olha, isso identifica que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E é isso que acontece muito na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não falo pelos outros, mas eu falo pelo que eu sei, que nós temos visto. Isso aqui se confirma na Igreja Universal do Reino de Deus por todo mundo, infelizmente. Então, para João, era um sinal, um sinal da vida do anticristo. E eles já eram, digamos assim, os precursores do anticristo, porque eles saíram do meio cristão e se tornaram anti-Jesus. Então é a última hora. E agora nós estamos vendo isso na igreja. Todo dia nós temos visto essa situação caótica, triste. E é um sinal, um dos sinais que Jesus está vindo, que o anticristo vai se manifestar. Mas primeiro Jesus vai arrebatar a sua igreja. Falaremos sobre isso numa outra oportunidade. Mas nós estamos vendo outros sinais. Não são só esses anticristos que surgiram no nosso meio, que têm surgido no meio cristão, que são um sinal da última hora, mas também as guerras que estão para acontecer, que já estão acontecendo e que vão ser aceleradas, vão ser aumentadas. Eu não sei até que ponto, mas tudo está apontando para uma terceira guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mataram muitas milhões de pessoas. Por exemplo, no Holocausto, só no Holocausto, 6 milhões de judeus, só no Holocausto. Imagine os que morreram nas batalhas. Eram sinais da volta de Jesus. São sinais da volta de Jesus. Não se esqueça, para Deus, 1000 anos é como um dia. Agora, imagine uma hora, a última hora. João está falando da última hora, quer dizer, os tempos finais que restam para a humanidade. E vale a pena a gente mencionar isso para que você que está nos assistindo, que tem nos assistido e que quer permanecer para sempre com o Senhor Jesus, quer salvar a sua alma, minha amiga, meu amigo, então você tem que priorizar a vontade de Deus na sua vida. Priorizar o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. O que não é a vontade de Deus é o pecado, é a vida errada, desregrada, é a vida desordenada, sabe? A pessoa viver na libertinagem, é viver sem ordem, sem disciplina, sem nada. Por isso, Deus instituiu o casamento. Ele instituiu o casamento ordeiro, o sexo ordeiro, o sexo conjugal, não o sexo de prazer, mas o sexo conjugal, quer dizer, o sexo que surge do casamento. Se a pessoa quer ter a sua vida seguindo ordeiramente a vontade de Deus, depois que ela se entrega para Jesus, depois que ela se converte a Jesus, depois que ela se arrepende dos seus pecados, é batizada nas águas e o céu se abre e ela recebe o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que ela vai cuidar é do seu casamento, do seu matrimônio, para que ela venha ter uma parceiro, uma pessoa que venha fazer par com ela
para ajudá-la nos dias difíceis que nós vivemos. E eu posso falar por experiência pessoal, porque quando jovem, a gente sabe como é jovem, né? Sonha um monte de coisa. E, enfim, depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha prioridade foi achar a pessoa certa para fazer par comigo, para completar a minha vida, para que eu pudesse, então, estar pronto para servir ao meu Senhor. Então, Deus apontou a Esther e nós casamos, graças a Deus, somos muito felizes. E isso, amiga e amigo, é o que eu coloco como exemplo, como referencial para você que está desejando ser feliz. Ninguém consegue ser feliz, e Deus falou, né? Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E realmente não é. A solidão é uma coisa horrorosa, horrorosa. Mas o diabo arranjou um marido ou uma mulher, marido não, mas arranjou um homem ou uma mulher para todo mundo, que é a internet. A internet tem o lado bom que faz a gente comunicar as coisas de Deus, mas também tem o lado negativo, que faz mostrar o que não presta. Então, muitas pessoas se casam com a internet, com o seu computador, com o seu tablet, enfim, e ficam ali, ou o seu telefone móvel. São vidradas nas coisas do mundo, vidradas na concupiscência da carne, vidradas na concupiscência dos olhos, vidrada na concupiscência da vida, a vaidade da vida. E aí elas arranjam essas companhias e ficam sós, mas na ilusão dos seus olhos, da sua visão. Então, amiga e amigo, sabe o que está acontecendo? No final das contas, é a última hora. Jesus está às portas. Se João falou a última hora, há 2000 anos atrás, eu penso que nós estamos vivendo o último minuto. O último minuto. Porque os sinais dos tempos estão aí para todo mundo ver. Jesus fala isso no capítulo 24 de Mateus. Leia com atenção, você vai ver, os sinais estão aí às portas para quem quer. Quem quiser ver o que Jesus falou, o que ele profetizou, é o que está acontecendo nesses últimos tempos. Cuide da sua alma, cuide da sua salvação. Mais do que a menina dos seus olhos, cuide da sua alma, minha amiga, meu amigo. A sua alma vive eternamente. Se vai viver eternamente com Deus, ou longe de Deus, onde está, ou melhor, estão os inimigos de Deus, não sei. Isso é você que decide, você que escolhe. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento e colocar temor dentro de você para que você possa, então, cuidar da sua salvação, que é a coisa mais preciosa que existe na face da terra para o ser humano. E Jesus disse que é comparado a um tesouro. É o tesouro oculto no campo. Que uma pessoa, tendo achado, esconde, volta, vende tudo, desfaz de tudo que tem e compra aquele campo para ter aquele tesouro à sua disposição, que é a salvação eterna. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos vocês. E hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, teremos a busca, a oração, a intercessão para as pessoas interessadas em receber
o Espírito da vida, o Espírito da direção, o Espírito guia, o Espírito Santo. É o único capaz de fazer-nos enxergar, entender, compreender o que significa a salvação da alma. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.